Uma menina de apenas 12 anos sussurra palavras que fazem um grupo de motoqueiros experientes e destemidos congelar no lugar. Eles estão te observando. Quando ela mostra as fotos em seu celular, o sangue deles gela. O que uma criança poderia saber que homens adultos não sabiam? Quem estava observando e por que essas imagens causaram tanto terror? Esta é uma história real que desafia tudo o que você pensa saber sobre coragem, inocência e os segredos que podem mudar vidas para sempre. Fique até o final e descubra a verdade por trás desse encontro que ninguém esperava. Na pequena cidade de Araras, interior de São Paulo, existe um grupo que chama a atenção todos os sábados à tarde. Não pela arruaça ou confusão, mas pelo respeito que conquistaram ao longo de 15 anos. São os Renegados da Estrada, um clube de motoqueiros formado por homens que encontraram nas duas rodas muito mais do que um hobby. Marcelo Ferreira tem 52 anos e é o líder natural do grupo. Alto, cabelos grisalhos, olhar firme, mas gentil. Quem o vê hoje pilotando sua Harley Davidson preta dificilmente imaginaria que ele já foi dono de uma próspera empresa de autopeças em Campinas. Há 8 anos, Marcelo perdeu tudo. Seu sócio e cunhado desviou milhões, falsificou sua assinatura e desapareceu, levando junto a irmã de Marcelo, sua esposa de 20 anos. A falência veio rápida, as dívidas se acumularam. Marcelo vendeu a casa, os carros, tudo, menos a moto. Aquela Harley era a única coisa que seu pai lhe deixou antes de morrer. Foi nela que Marcelo encontrou refúgio. Nas estradas silenciosas do interior paulista, ele reconstruiu sua sanidade. Conheceu outros homens com histórias parecidas. Homens quebrados pela vida, mas não derrotados. Roberto, o Beto, tem 48 anos e trabalha como mecânico na cidade. Perdeu a esposa para o câncer há 5 anos. A dor quase o levou junto. Foram os amigos do grupo que o arrancaram do fundo do poço, literalmente invadindo sua casa numa terça-feira chuvosa, quando ele já não tinha forças nem para sair da cama. Tem o Sérgio, 55 anos, aposentado da Polícia Militar. Viu coisas nas ruas que ninguém deveria ver. Carrega cicatrizes no corpo e na alma. A terapia indicada pelo psiquiatra não funcionou. O que funcionou foi o ronco do motor e o vento no rosto a 120 km por hora. Juliano, o mais novo do grupo com 43 anos, é professor de história. Divorciado, pai de 2 adolescentes que vivem com a mãe em São Paulo. A cada 15 dias, ele faz a viagem de moto para visitá-los. 300 quilômetros de ida, 300 de volta. Diz que é na estrada que organiza os pensamentos e encontra paciência para lidar com a saudade. E tem o Carlinhos, 50 anos, dono de uma pequena lanchonete no centro. Sua história é diferente. Nunca passou por tragédias. É feliz no casamento, tem 3 filhos criados, 2 netos. Entrou para o grupo simplesmente porque sempre amou motos e precisava de uma família de estrada. É ele quem traz o equilíbrio, a leveza, as piadas que aliviam as conversas pesadas. Todos os sábados, às 3 da tarde, eles se encontram na Praça da Matriz, em frente à Igreja Centenária. As motos reluzentes formam uma fila que virou cartão postal da cidade. Crianças se aproximam para tirar fotos. Idosos acenam da calçada. Os renegados são respeitados, queridos até. Participam de campanhas beneficentes, arrecadam brinquedos no Natal, levam mantimentos para famílias carentes. Marcelo sempre fala para o grupo: vivemos para a estrada, mas vivemos também para a comunidade. Não somos criminosos, não somos baderneiros. Somos homens que encontraram uma segunda chance e queremos retribuir. Naquele sábado de setembro, o céu estava azul sem nuvens. O sol forte, típico do interior paulista, batia nas fachadas coloridas das casas coloniais ao redor da praça. A igreja, com seus quase 200 anos de história, projetava uma sombra generosa, onde as pessoas se abrigavam do calor. O cheiro de pastel frito vinha da barraca do seu Zé, que há 30 anos ocupa o mesmo cantinho da praça.
Os renegados conversavam animados sobre a viagem que fariam no mês seguinte para Campos do Jordão. 3 dias de estrada, pousadas aconchegantes, ar puro da serra. Beto estava empolgado porque seria a primeira grande viagem desde que perdera a esposa. Juliano comentava sobre levar os filhos dessa vez. Carlinhos já planejava quais restaurantes visitar. Marcelo observava tudo com um sorriso discreto. Aqueles homens eram sua família agora. Ali, naquela praça, com o som dos motores ainda quentes esfriando, ele se sentia completo. Não tinha mais a empresa milionária, não tinha mais a esposa, mas tinha algo que o dinheiro nunca comprou: irmandade verdadeira. Foi quando ele a viu pela primeira vez. Uma menina magra, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo mal feito, roupa simples mas limpa. Ela estava sentada no banco de madeira do outro lado da praça, debaixo de uma amendoeira frondosa. Observava o grupo com intensidade, mas quando Marcelo olhou em sua direção, ela desviou os olhos rapidamente. Marcelo não deu muita importância. Crianças sempre ficavam curiosas com as motos, mas algo naquele olhar o incomodou. Não era admiração, era outra coisa, algo que ele não conseguia identificar. No sábado seguinte, ela estava lá novamente, mesmo lugar, mesmo banco sob a amendoeira. Dessa vez, Beto foi quem notou. Ei, Marcelo, aquela menina está olhando pra gente de novo. Marcelo virou discretamente. Era ela, a mesma do sábado anterior. Agora usava uma camiseta amarela desbotada e um short jeans. Chinelos simples nos pés. Quando percebeu que tinham notado, ela não desviou o olhar imediatamente como antes. Ficou alguns segundos encarando, depois levantou e caminhou lentamente pela calçada, sumindo na esquina. Deve ser fã de motos, comentou Carlinhos. Minha neta é assim também. Passa horas olhando as fotos das nossas viagens. Mas Sérgio, com seu instinto de ex-policial, estava desconfortável. Tem algo estranho nisso. Criança geralmente se aproxima, faz perguntas, pede para sentar na moto. Ela só observa, de longe. Vocês estão paranoicos, riu Juliano. É só uma garota tímida. Os sábados seguintes confirmaram um padrão. A menina sempre aparecia, sempre no mesmo lugar, sempre observando. Às vezes ficava 1 hora, às vezes apenas 20 minutos. Nunca se aproximava, nunca falava com ninguém. Foi Carlinhos quem tomou a iniciativa na 4ª semana. Aproximou-se dela com seu jeito tranquilo e paternal, segurando um pastel e um copo de guaraná da barraca do seu Zé. Oi, pequena, está com fome? A menina olhou para ele assustada, pronta para sair correndo. Mas algo na expressão gentil de Carlinhos a fez relaxar um pouco. Não precisa ter medo. Sou o Carlinhos. Vejo você aqui todo sábado olhando as motos. Você gosta de motocicleta? Ela assentiu levemente, sem falar. Quer ver de perto? Posso te mostrar a minha. A menina balançou a cabeça, agora em negação. Seus olhos grandes e escuros mostravam uma mistura de curiosidade e medo. Tudo bem, sem pressão. O pastel e o guaraná são seus se quiser. Vou deixar aqui no banco. Carlinhos voltou para o grupo. Dali, eles a viram pegar timidamente o pastel e começar a comer, com uma fome que dizia que aquela, talvez, fosse sua única refeição do dia. Essa menina está passando necessidade, disse Marcelo, sentindo o peito apertar. Nos sábados que se seguiram, Carlinhos sempre levava algo para ela. Um lanche, um suco, às vezes uma fruta. Ele deixava no banco e se afastava. Aos poucos, a menina começou a aceitar com menos receio. Chegou até a sorrir uma vez, um sorriso tímido que iluminou seu rosto magro. Foi só na 8ª semana que ela finalmente falou. Carlinhos havia deixado um pão de queijo ainda quente e um suco de laranja. Quando ia se afastar, ouviu a voz suave. Obrigada. Carlinhos virou, surpreso e feliz. De nada, pequena. Qual é o seu nome? Laura. Laura. Bonito nome. Quantos anos você tem? 12. Você mora aqui perto?
Ali. Ela apontou vagamente para uma das ruas que saíam da praça. Com a minha avó. Onde estão seus pais? Laura baixou os olhos. Foram embora. Carlinhos sentiu um nó na garganta. Desculpa, não queria te deixar triste. Tudo bem. Nos sábados seguintes, as conversas ficaram mais longas. Laura começou a fazer perguntas sobre as motos, sobre as viagens, sobre a vida dos motoqueiros. Ela era incrivelmente inteligente e madura para a idade. Sabia coisas sobre mecânica que impressionavam até o Beto. Conhecia rotas de estrada que nem eles conheciam. Tinha uma memória fotográfica impressionante. Marcelo começou a participar das conversas. Descobriu que Laura estudava em uma escola municipal próxima, que tirava notas excelentes, que adorava matemática e ciências. A avó era costureira, mas com a idade avançada e artrite nas mãos, mal conseguia trabalhar. Viviam com uma pensão mínima e bicos que Laura fazia ajudando vizinhos com tarefas domésticas. O grupo se afeiçoou à menina. Juliano levou livros usados dos filhos. Sérgio conseguiu um uniforme escolar novo através de um conhecido da igreja. Beto trocou as sandálias gastas dela por um tênis simples, mas confortável. Marcelo começou a deixar uma quantia em dinheiro discretamente, dizendo que era para ela ajudar a avó com as compras. Laura aceitava tudo com uma gratidão silenciosa, mas seus olhos mostravam algo mais, uma tristeza profunda que criança nenhuma deveria carregar. Às vezes, ela olhava para eles com uma intensidade perturbadora, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Marcelo comentou isso com Sérgio uma tarde. Tem algo errado. Ela está guardando alguma coisa. Crianças que passam pelo que ela passou sempre guardam cicatrizes, respondeu Sérgio. Abandono dos pais não é fácil de superar. Ela está criando vínculo com a gente porque somos figuras masculinas presentes. Talvez seja só isso, mas Marcelo não conseguia se livrar da sensação de que havia mais, muito mais, e ele estava certo. Agora conte para nós. O que você está achando dessa história até agora? A forma como esses homens acolheram Laura te tocou? Ou você acha que eles deveriam ter desconfiado desde o início? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Era um sábado de outubro. O calor estava especialmente forte. A praça estava mais cheia que o normal por causa de uma feira de artesanato que ocupava parte dos canteiros. O cheiro de churros e algodão doce se misturava ao aroma de café que vinha da padaria da esquina. Os renegados tinham acabado de voltar de um passeio curto pela região. As motos ainda exalavam aquele calor característico dos motores recém-desligados. Eles conversavam animados sobre a viagem para Campos do Jordão, que seria na semana seguinte. Laura apareceu mais cedo que o habitual. Normalmente ela chegava por volta das 4 da tarde, mas naquele dia apareceu às 3:30. Marcelo notou imediatamente que algo estava diferente. Ela estava pálida, as mãos tremiam levemente. Seus olhos, normalmente calmos e observadores, agora mostravam pânico puro. Ela caminhou direto para eles, sem a timidez usual. Foi direto a Marcelo. Preciso falar com o senhor. A voz dela saiu trêmula, mas determinada. Marcelo se abaixou para ficar na altura dela, preocupado. Claro, Laura. O que aconteceu? Ela olhou ao redor, verificando se ninguém próximo estava prestando atenção. Os outros membros do grupo perceberam a tensão e se aproximaram. Sozinho, por favor. As palavras dela eram quase um sussurro. Marcelo olhou para os companheiros que entenderam e deram um passo atrás. Ele levou Laura a alguns metros de distância, perto de uma das árvores da praça. Pode falar, pequena. O que está te assustando? Laura respirou fundo várias vezes, como se estivesse reunindo coragem para algo impossível. Suas mãos ainda tremiam quando ela tirou do bolso do short um celular velho, tela rachada, aparelho que parecia ter uns 5 anos de uso. Eles estão te observando. As palavras saíram como um golpe. Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como? O senhor, seus amigos.
todos. Eles estão observando vocês há meses. Quem está observando, Laura? Do que você está falando? As mãos dela tremiam tanto que ela quase deixou o celular cair. Marcelo segurou o aparelho junto com ela para estabilizar. Laura desbloqueou a tela com uma senha e começou a rolar pela galeria de fotos. O que Marcelo viu fez seu coração disparar. Fotos. Dezenas de fotos. Dele, de Beto, de Sérgio, de Juliano, de Carlinhos. Fotos tiradas de longe, com zoom, em diferentes locais e momentos. Marcelo na frente da casa onde morava de aluguel, Beto chegando na oficina mecânica, Sérgio no supermercado, Juliano na escola onde dava aulas, Carlinhos abrindo a lanchonete às 6 da manhã, fotos dos carros que eles dirigiam quando não estavam nas motos, placas de veículos, endereços. Havia até fotos das famílias, a ex-esposa de Juliano com os filhos, os netos de Carlinhos brincando no parquinho, a irmã de Beto que morava em Campinas. A mais perturbadora era uma foto de Marcelo dentro de casa, através da janela. Ele estava sentado no sofá assistindo televisão. Alguém tinha estado ali, do lado de fora, fotografando-o sem que ele soubesse. Marcelo sentiu o sangue gelar. Suas mãos começaram a tremer também. Laura, onde você conseguiu essas fotos? A menina começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Marcelo colocou as mãos nos ombros dela, gentil, mas firme. Laura, respira fundo. Você está segura aqui comigo. Mas eu preciso que você me conte onde conseguiu essas fotos. É muito importante. Ela soluçou algumas vezes antes de conseguir falar. É do meu pai. Seu pai? Pensei que ele tinha ido embora. Foi. Há 3 anos. Ele deixou eu e minha mãe. Foi para São Paulo. Minha mãe... Ela não aguentou. Começou a beber. Muito. A avó teve que me buscar. Faz 2 anos que moro com ela. Minha mãe está internada em uma clínica, tentando se recuperar. Marcelo sentiu o coração partir. E esse celular? Laura limpou as lágrimas com as costas da mão. A avó é quem paga a conta do celular dele ainda. Ele esqueceu o aparelho quando foi embora. Ela guardou, achando que ele voltaria para buscar. Mas nunca voltou. Eu encontrei o celular escondido no guarda-roupa da avó semana passada. Estava desligado, sem bateria. Carreguei escondido no meu quarto. E as fotos estavam lá? Laura assentiu. Muitas fotos. Muitas mensagens também. Eu reconheci vocês na hora. Vi as datas das fotos. A mais antiga é de 6 meses atrás. A mais recente é de 2 semanas atrás. Marcelo sentiu a cabeça rodar. Isso não faz sentido. Por que seu pai estaria nos fotografando? Laura abaixou a cabeça, a vergonha misturada ao medo. Eu li as mensagens. Ele está planejando alguma coisa ruim com outras pessoas. Eles acham que vocês têm muito dinheiro por causa das motos. Querem pegar alguém da família de vocês. A palavra caiu como uma bomba. Sequestro. Marcelo teve que se apoiar na árvore. Sua visão ficou turva por um segundo. Sérgio percebeu de longe que algo estava muito errado e veio correndo. Marcelo, o que foi? Com a voz embargada, Marcelo chamou o resto do grupo. Numa roda apertada, longe de ouvidos curiosos, Laura repetiu tudo. Mostrou as fotos. Os homens ficaram pálidos, depois vermelhos de raiva, depois pálidos novamente. Beto, com as mãos tremendo de fúria, perguntou: "Por quanto tempo você sabia disso?" Laura soluçou. "Descobri há 3 dias. Fiquei com medo. Muito medo. Não sabia se deveria contar. É meu pai. Mas vocês foram gentis comigo. Vocês me ajudaram quando ninguém ajudou. Não posso deixar que ele machuque vocês ou as famílias de vocês." Sérgio imediatamente pegou o celular. "Precisamos levar isso para a polícia, agora." Laura entrou em pânico. "Não! Ele vai saber que fui eu! Ele vai... Vai o quê, Laura?" Marcelo segurou o rosto dela com gentileza. "Ele já te abandonou. Já fez mal para você e sua mãe.
Você acha que ele merece sua proteção? Mas ele é meu pai. E você é uma criança que está salvando vidas. Nossa, de nossas famílias. Isso exige mais coragem do que qualquer coisa que eu já vi adultos fazerem. Sérgio já estava no telefone com a delegacia. Carlinhos abraçou Laura, que chorava copiosamente agora. Juliano e Beto checavam as fotos com expressões sombrias. Tem data e hora em todas, observou Juliano. Isso é evidência sólida, mas Laura está certa. Se o cara descobrir que foi ela, vamos protegê-la, disse Marcelo com uma firmeza que não admitia discussão. Custe o que custar. Laura está sob nossa proteção agora. Enquanto esperavam a polícia chegar, Marcelo não conseguia parar de pensar. Quantas vezes ele tinha sido seguido sem saber? Quantas vezes aquele homem esteve perto de sua casa, de seus amigos, planejando violência? E Laura, uma menina de 12 anos, descobriu tudo e teve a coragem de enfrentá-los, sabendo o risco que corria. Ela não era apenas corajosa, ela era extraordinária. Vocês que estão assistindo até agora, queremos agradecer imensamente por permanecerem conosco nesta história. Sabemos que o que vocês viram até aqui já é impactante, mas acreditem, o melhor e o mais emocionante ainda está por vir. Não saiam daí. A delegacia de Araras nunca tinha visto aquele grupo de motoqueiros tão agitado. O delegado Fábio Costa, 45 anos e 23 de polícia, conhecia os renegados. Eram cidadãos exemplares, sempre dispostos a ajudar em campanhas comunitárias. Mas vê-los ali, com uma menina de 12 anos chorando, todos falando ao mesmo tempo sobre sequestro e vigilância, foi um choque. Calma. Um de cada vez, pediu o delegado, levando todos para uma sala reservada. Foi Sérgio quem organizou a informação. Como ex-policial, sabia exatamente como proceder. Apresentou os fatos de forma clara. Laura, a filha abandonada, o celular esquecido, as fotos comprometedoras, as mensagens trocadas. O delegado examinou o aparelho com atenção crescente. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Isso é grave. Muito grave. Essas conversas mencionam nomes, locais de encontro, até valores. Eles estavam mesmo planejando sequestrar familiares de vocês. Ele olhou para Laura com respeito. Menina, você foi muito corajosa em trazer isso aqui. Sabe que provavelmente seu pai vai ser preso, né? Laura assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu sei, mas ele fez uma escolha quando foi embora. E fez outra escolha quando decidiu machucar pessoas inocentes. Eu também preciso fazer minhas escolhas. O delegado ficou impressionado com a maturidade dela. Vou precisar que você conte tudo desde o começo. Como encontrou o celular, o que leu nas mensagens, tudo. Laura contou a história completa. Há 3 anos, seu pai, Reinaldo Silva, trabalhava como segurança em eventos. Viajava muito, ficava dias fora. A mãe de Laura começou a desconfiar que ele tinha outra mulher. As brigas eram constantes, violentas às vezes. Até que numa madrugada, ele simplesmente arrumou uma mala e foi embora, dizendo que não nasceu para ser pai de família. A mãe de Laura entrou em depressão profunda. Começou a beber para esquecer a dor. Perdia empregos, não conseguia cuidar de Laura direito. A avó materna, Dona Marisa, aos 68 anos, assumiu a criação da neta. A mãe foi internada em uma clínica de reabilitação há 1 ano, custeada por programas sociais. Reinaldo nunca mais deu notícias. Não mandava dinheiro, não ligava, não visitava. Simplesmente desapareceu da vida delas. A única coisa que deixou foi aquele celular velho que a avó guardou por sentimentalismo, esperando que ele um dia voltasse arrependido. Laura descobriu o aparelho por acaso, procurando um casaco no guarda-roupa da avó. Reconheceu o celular porque lembrava do pai usando. Levou para o quarto, carregou e começou a explorar. Não esperava encontrar nada. Só queria ver fotos antigas, talvez mensagens que explicassem por que ele as abandonou.
O que encontrou foi muito pior. O delegado interrompeu. As mensagens que estão aqui são de um grupo de WhatsApp chamado Operação Moto. Tem 5 participantes além de seu pai. Eles se comunicavam em código, mas está bem claro o que planejavam. Ele começou a ler trechos em voz alta. Alvos confirmados, todos têm máquinas acima de 50 mil. Devem ter mais guardado. Outra mensagem. Vigilância das famílias em andamento. Mulher do alvo 3 trabalha sozinha até às 8. Fácil. Mais uma. Precisamos agir antes que eles viajem. 3 estão planejando viagem longa mês que vem. Perderemos janela de oportunidade. Marcelo sentiu náusea. Eles sabiam de Campos do Jordão. Sabiam de tudo, confirmou o delegado. Vocês foram vigiados como se fossem alvos militares. Esse pessoal é profissional. Provavelmente já fizeram isso antes. Laura começou a chorar mais forte. É tudo culpa minha. Se eu tivesse falado antes... Não, disse Marcelo, ajoelhando na frente dela. Você descobriu há 3 dias e veio nos contar. 3 dias. Uma criança de 12 anos carregando esse peso sozinha, tentando decidir entre a lealdade ao pai e fazer o que é certo. Laura, você fez exatamente o que deveria fazer, no tempo que conseguiu fazer. Você nos salvou. O delegado concordou. Se não fosse por você, Laura, essas famílias estariam em perigo real. Sequestros geralmente terminam em tragédia, mesmo quando o resgate é pago. Você impediu que várias pessoas sofressem ou morressem. Ele se virou para sua equipe. Quero investigadores nessas mensagens imediatamente. Rastrear os números, localizar os participantes do grupo. E quero proteção policial para a menina e para a avó dela. Se esses caras descobrirem que ela os delatou, podem tentar retaliação. A investigação começou naquela mesma noite. A polícia conseguiu identificar rapidamente os 5 comparsas de Reinaldo. 2 tinham passagem por roubo, 1 por homicídio. Todos viviam em São Paulo, na região metropolitana. Reinaldo era o único que conhecia Araras, por ter morado ali antes de abandonar a família. Foi ele quem teve a ideia, disse o investigador. Voltou para a cidade há 6 meses. Descobriu que tinha um grupo de motoqueiros com máquinas caras. Pensou que seria golpe fácil. Interior, pessoal confiante, sem esquema de segurança. Mas ele não contava com uma coisa, disse Marcelo. A filha que ele abandonou. Os dias seguintes foram tensos. A polícia montou uma operação para prender o grupo antes que percebessem que estavam descobertos. Laura ficou em casa com a avó, sob proteção policial. Os renegados cancelaram a viagem para Campos do Jordão e mudaram suas rotinas, tornando-se alvos móveis difíceis de prever. Foi numa quinta-feira, 5 dias após Laura trazer as fotos, que a operação aconteceu. A polícia de São Paulo, em coordenação com Araras, invadiu simultaneamente 3 endereços. Prenderam 5 dos 6 envolvidos sem resistência. Reinaldo, o 6º, não estava em nenhum dos locais. Ele fugiu, informou o delegado aos renegados. Alguém deve ter avisado, mas ele não vai longe. Tem mandado de prisão, foto em todos os sistemas. É questão de tempo. Laura estava destruída com a notícia de que o pai escapara. E se ele vier atrás de mim e da minha avó? Marcelo passou a noite na casa dela, armado com um taco de beisebol, junto com Beto e Sérgio. Não vão pôr a mão em você, prometeu. Foi na sexta-feira de manhã que Reinaldo apareceu. Não na casa da filha. Ele foi direto para a praça, onde os renegados sempre se encontravam. Mas naquele dia, seguindo instruções da polícia, eles não estavam lá. Quem estava era uma equipe disfarçada. Reinaldo foi preso ao meio-dia, sem espetáculo. 42 anos, magro, barba por fazer, olhar vazio. Quando chegou na delegacia, pediu para falar com a filha. O delegado permitiu, mas apenas com Laura protegida por um vidro, na sala de observação. Ela não precisava ficar frente a frente com ele. Laura, tremendo, assistiu quando trouxeram o pai. Ele estava algemado, derrotado,
Quando soube que ela estava do outro lado do vidro, olhou naquela direção e suas pernas fraquejaram. Laura, desculpa. Desculpa por tudo. Ela não respondeu. Apenas observou lágrimas silenciosas caindo. Você não tinha direito de fazer o que fez, disse Marcelo, que estava na sala com ela, junto com a avó. Abandonou sua filha. Destruiu sua família. E ainda quis destruir outras famílias para ganhar dinheiro sujo. Reinaldo baixou a cabeça. Eu sei. Só queria dizer para ela que não estou bravo. O que ela fez foi o certo. Laura finalmente falou, a voz saindo pelo microfone que conectava as salas. Você me ensinou que escolhas têm consequências. Você escolheu ir embora, escolheu planejar crimes. Eu escolhi proteger pessoas inocentes. As consequências das minhas escolhas, eu consigo viver com elas. Espero que você consiga viver com as suas. Reinaldo começou a chorar. Foram as últimas palavras que Laura disse ao pai antes dele ser levado para a prisão, onde aguardaria julgamento pelos crimes de formação de quadrilha, planejamento de sequestro e vigilância ilegal. 3 meses se passaram desde aquela quinta-feira que mudou tudo. O outono deu lugar ao verão. Araras continuava sendo a cidade pacata do interior paulista, mas algo havia mudado na Praça da Matriz. Todos os sábados, pontualmente às 3 da tarde, os renegados da estrada se reuniam como sempre. Mas agora havia um membro extra no grupo. Laura não tinha uma moto, mas tinha algo que nenhum deles tinha, a coragem de fazer o impossível. A história se espalhou pela cidade rapidamente. A menina que salvou as famílias dos motoqueiros. Os jornais locais queriam entrevistas. A televisão regional fez uma reportagem. Laura recusou tudo. Não quero ser famosa, disse simplesmente. Só queria fazer o que era certo. Mas a vida dela mudou de formas que ela nunca imaginou. Marcelo organizou uma vaquinha entre os membros do grupo e outros motoqueiros da região que ficaram sabendo da história. Em 2 semanas, arrecadaram R$ 43 mil. O dinheiro foi colocado em uma poupança no nome de Laura, com a avó como responsável legal. Era para o futuro dela, para a faculdade, para os sonhos que uma menina de 12 anos ainda tinha direito de ter. Beto reformou gratuitamente a casa onde Laura morava com a avó. Trocou o telhado que vazava, pintou as paredes descascadas, consertou a instalação elétrica antiga. Juliano conseguiu uma bolsa integral para Laura em uma das melhores escolas particulares da cidade. Sérgio, usando seus contatos antigos na polícia, garantiu que o processo contra Reinaldo e os comparsas andasse rápido. Carlinhos fez algo diferente. Todo sábado, sem falta, levava uma refeição completa para Laura e Dona Marisa. Não era apenas um lanche. Era comida de verdade, preparada com carinho na lanchonete dele. Almoço para o fim de semana inteiro, às vezes. Mas a mudança mais significativa veio de um lugar inesperado. A clínica de reabilitação onde a mãe de Laura estava internada entrou em contato. Paula, a mãe de Laura, estava em recuperação avançada. 11 meses sóbria, participando ativamente da terapia, demonstrando progresso real. Os médicos achavam que ela estava pronta para começar a reconstruir o vínculo com a filha, em um ambiente controlado primeiro. Laura ficou em conflito. Durante 2 anos, ela tinha vivido sem a mãe. A mulher que a carregou no ventre, que a criou até os 10 anos, mas que depois se perdeu no álcool e na depressão. Laura tinha medo. Medo de se aproximar e ser abandonada novamente. Medo de perdoar e ser magoada outra vez. Foi Marcelo quem conversou com ela naquele sábado de dezembro. Eles estavam sentados no banco sob a amendoeira, o mesmo lugar onde Laura costumava observá-los de longe meses atrás. "Sabe por que eu perdoei meu sócio que me roubou?" perguntou Marcelo. Laura balançou a cabeça. "Porque guardar raiva estava me matando por dentro. Não perdoei porque ele mereceu, perdoei porque eu merecia paz."
Mas minha mãe me abandonou quando eu mais precisava dela. E seu pai te abandonou conscientemente, escolhendo ir embora. Sua mãe te abandonou porque estava doente, porque a dor dela era tão grande que ela não conseguia nem cuidar de si mesma, muito menos de você. Não estou dizendo que isso está certo. Estou dizendo que é diferente. Laura ficou em silêncio por um longo momento. E se ela voltar a beber? Então você terá a avó, terá a gente. Mas e se ela não voltar? E se ela realmente mudou? Você vai negar a ela a chance de ser mãe de novo? E negar a você mesma a chance de ter sua mãe de volta? Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Laura por dias. Na semana seguinte, ela aceitou fazer a primeira visita à clínica, acompanhada pela avó e por Marcelo. O encontro foi comovente e doloroso ao mesmo tempo. Paula estava diferente, mais magra, cabelos curtos, olhos claros pela primeira vez em anos. Quando viu Laura, desabou em lágrimas. Minha filha! Meu Deus, minha filha! Laura ficou paralisada. Parte dela queria correr e abraçar a mãe. Outra parte queria correr para longe. Ela ficou apenas ali, parada, olhando para a mulher que a trouxe ao mundo. Foi Paula quem falou primeiro, a voz embargada, mas firme. Laura, eu não tenho palavras para pedir desculpas pelo que fiz. Abandonei você quando você mais precisava de mim. Me afoguei na bebida porque não conseguia lidar com a dor de ter sido abandonada. E acabei fazendo exatamente a mesma coisa com você. Sou uma péssima mãe. Laura sentiu as lágrimas começarem a cair. Você era uma boa mãe. Antes do papai ir embora, você era uma boa mãe. E vou tentar ser de novo. Não espero que você me perdoe agora, nem que confie em mim. Mas estou pedindo uma chance de reconquistar o direito de ser chamada de mãe. O processo foi lento. Visitas semanais, primeiro, depois 2 vezes por semana. Conversas supervisionadas pelos terapeutas. Paula contava sobre o tratamento, sobre como aprendeu a lidar com a depressão e o alcoolismo. Laura contava sobre a escola, sobre os renegados, sobre sua vida. Em janeiro, Paula recebeu alta da clínica. Voltou para morar com Dona Marisa e Laura, sob condição de continuar o acompanhamento psicológico e participar dos grupos de apoio. As primeiras semanas foram estranhas, tensas. Paula estava reaprendendo a ser mãe. Laura estava reaprendendo a confiar, mas aos poucos a rotina foi se estabelecendo. Paula conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma escola. Não ganhava muito, mas era um recomeço honesto. Ela acompanhava Laura nas atividades escolares, comparecia às reuniões de pais, ajudava com a lição de casa. Laura começou a chamar ela de mãe novamente. No começo, saía hesitante, quase como uma pergunta. Depois, foi ficando natural. Mãe, me ajuda com essa matemática. Mãe, vamos assistir aquele filme? Mãe, os renegados vão fazer um passeio amanhã, posso ir? Sim, Laura tinha permissão para acompanhar os passeios curtos do grupo agora. Não na moto, claro. Carlinhos a levava em seu carro, sempre atrás das motos. Laura adorava. Sentia o vento, via as paisagens, ouvia as histórias. Sentia-se parte de algo maior. O julgamento de Reinaldo aconteceu em março. Laura não quis ir, mas acompanhou os resultados. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Os comparsas receberam penas variadas entre 5 e 12 anos. As famílias dos renegados estavam seguras. A justiça tinha sido feita. Laura recebeu uma carta do pai na semana seguinte ao julgamento. Ela leu sozinha, em seu quarto, depois de muito hesitar. A carta era curta, escrita à mão com caligrafia tremida. Laura, não espero que você me perdoe. Não mereço. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, você é a única coisa boa que eu fiz na vida. Você é mais corajosa do que eu jamais fui, mais íntegra do que eu jamais serei. Me tornei um criminoso, mas você se tornou uma heroína. Quando sair daqui, se você me permitir, quero tentar ser um pai melhor. Mas se você decidir que não quer me ver nunca mais, vou entender.
Você merece ser feliz, com ou sem mim. Com amor, apesar de não merecer dizer isso, seu pai. Laura guardou a carta em uma gaveta. Não respondeu. Ainda não sabia se um dia responderia. Mas guardou, porque talvez um dia, no futuro distante, ela estivesse pronta para perdoar. Ou talvez não. E tudo bem. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, e algumas nunca cicatrizam completamente. E estava tudo bem assim também. Os meses foram passando. Laura completou 13 anos em abril. Os renegados organizaram uma festa surpresa na praça. Metade da cidade apareceu. Tinha bolo, balões, presentes e muito carinho. Laura ganhou um capacete personalizado, rosa com estrelas prateadas, e um jaqueta de couro tamanho infantil com o emblema dos renegados bordado nas costas. Um dia você vai ter idade para pilotar, disse Marcelo, ajustando o capacete na cabeça dela. E quando esse dia chegar, vamos te ensinar. Até lá, você continua sendo nosso membro honorário mais importante. Laura olhou para aquelas pessoas ao seu redor. Homens que começaram como estranhos, observados de longe, que se tornaram protetores, que se tornaram família. Olhou para a mãe, sóbria e sorridente, filmando tudo com o celular. Para a avó, que limpava as lágrimas de emoção com um lenço. Para os amigos da escola que ela fez. Para a vida que ela tinha agora. 9 meses atrás, ela era uma menina assustada, pobre, abandonada, carregando um segredo que poderia destruir a única família que conhecia. Tomou a decisão mais difícil que uma criança pode tomar: trair o próprio pai para salvar pessoas que mal conhecia. E aquela decisão mudou tudo. Não apenas salvou os renegados e suas famílias, salvou a si mesma. Deu a ela uma família maior do que ela jamais sonhou ter. Deu à sua mãe a motivação para se recuperar. Deu à sua avó a esperança de que tudo ficaria bem. Marcelo, vendo Laura sorrir genuinamente pela primeira vez desde que a conheceu, sentiu o peito apertar de emoção. Sérgio, o ex-policial durão, estava com os olhos marejados. Beto abraçou Carlinhos, que não conseguia parar de sorrir. Juliano tirava foto atrás de foto. No final daquela tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, os renegados fizeram algo especial. Formaram uma fila com as motos, ligaram os motores e fizeram uma continência de motoqueiros, acelerando as motos em sincronia 3 vezes. O barulho ensurdecedor ecoou pela praça, pelas ruas de Araras, subindo para o céu. Era uma homenagem. Para Laura, para a coragem, para a lealdade, para a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as escolhas são impossíveis, fazer o que é certo sempre vale a pena. Laura ficou ali, no centro da praça, cercada pelas pessoas que amava, com o barulho das motos reverberando em seu peito. Fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo. Não sentia solidão. Não sentia que precisava se esconder. Ela era Laura, tinha 13 anos, era filha, neta, estudante, amiga. E era a menina que teve coragem quando coragem era a única coisa que importava. A história de Laura e dos renegados da estrada nos ensina algo fundamental. Coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo, mesmo quando o medo está consumindo você por dentro. Laura tinha todas as razões para ficar em silêncio. Era seu pai, apesar de tudo. Ela poderia ter ignorado as fotos, deletado tudo, fingido que nunca viu. Ninguém jamais saberia. Mas ela escolheu diferente. Aos 12 anos de idade, ela escolheu proteger estranhos que tinham sido gentis com ela. Escolheu a justiça em vez da lealdade cega. E aquela escolha salvou vidas, reformou famílias e mostrou que heroísmo não tem idade. Agora queremos saber o que você teria feito no lugar de Laura. Teria tido a mesma coragem? Conseguiria trair o próprio pai, mesmo sabendo que ele estava errado? É uma pergunta difícil, sem resposta fácil. Deixe sua opinião aqui nos comentários.
Queremos muito saber o que você pensa sobre essa história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos trazer. São histórias reais, impactantes, que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que vamos recomendar aqui. Tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais. Até a próxima história.